De volta ao Araçatuba SA com o Bloco Pimenta. E aí abrindo com aquela pergunta, né, Cido, que se nós precisamos aumentar a receita, precisamos abrir novas empresas, novos empreendimentos. E eu perguntei se você concorda que nós precisamos diminuir a morosidade na abertura de projetos. Eu quero dar um exemplo aqui. A cada obra que a minha empresa solta, a gente contrata de cara mais 20 colaboradores. Então, a cada dia que um projeto fica parado lá, 20 colaboradores a menos trabalhando naquele dia, provavelmente. E uma das coisas que eu achei muito interessante nesse primeiro mandato, que ainda não se encerrou, né, nós estamos no final do primeiro mandato, mas nesses primeiros 3 anos de governo eu senti uma coisa muito interessante dentro do planejamento, crédito de planejamento, cujo secretário é um amigo nosso, em comum, que era o seguinte: você chegava com um projeto lá, eles pediam, traz uma via só para não gastar papel, já era uma coisa boa, ser ecologicamente correto, levava um papel. Falava, tem erro aqui, conserta isso, vamos fazer assim, dava as diretrizes. Voltávamos, aí imprimíamos nas 3 vias oficiais, chegava lá em uma semana, aprovava, porque era o projeto que já tinha sido analisado. Eu não sei o que aconteceu pós-eleição, que eu estou sentindo um pouco mais moroso. E isso é um medo que eu tenho, e acho que você também, né, Caíto? Dos negócios começarem a ficar mais morosos. Não precisamos nos preocupar, nós como empreendedores. Não, primeiro, nós no governo temos todo o interesse em acabar com a burocracia o máximo que for possível. É claro, não há como a gente findar exigências legais, nós temos que cumpri-las. Questões técnicas têm que ser cumpridas. O fato é assim, a cidade ela tem necessidades. Uma grande, que a gente acabou fazendo uma parceria público-privado, é a questão do saneamento. A cidade precisa investir em tratamento de esgoto. Ela precisa construir de maneira urgente uma nova estação de tratamento de esgoto na zona norte da cidade, para servir o parque industrial, a área do São José, e para que a cidade possa crescer para aquela região, que é para onde, sentido Porto, para onde a cidade vai crescer, se a gente pensar do ponto de vista popular. Sim. Então, uma estação de tratamento de esgoto, ela custa aí entre 3 e 25 milhões, dependendo do que se vai fazer. Então, você precisa ter, às vezes, o secretário do planejamento, a turma que trabalha com ele, eles têm o problema lá de fazer o licenciamento. Por quê? Porque naquela região, ela precisa exigir tanto de você, que você não compensa empreender. Mas aí você fala, aí não. Nesse caso, eu vou dar uma apertadinha em você, perfeito. O nosso projeto está lá na Zona Leste, não tem, já foi pré-aprovado na Zona Leste é tranquilo, não tem esse problema. Já está pré-aprovado daquele primeiro momento e por alguma razão deu uma empacada lá. E eu poderia fazer, então você está usando o programa para resolver seus problemas pessoais. Não é isso não. Porque nós já escutamos de outras pessoas, de outros empreendedores, que isso está acontecendo. E aí eu vou até deixar, eu acho assim, vamos tentar trazer um próximo empreendedor da área da construção civil, que foi o que manteve como o impacto menor da crise mundial, porque gerou o mercado interno, foi a construção civil. Vamos trazer alguém da construção civil aqui, daqui um mês. Vamos ver se a gente consegue fazer, o prefeito conseguiu mexer o doce lá e mudar o negócio. Sentimos a diferença. Então eu quero também aqui aproveitar e fazer uma outra provocação. Também me disponho a fazermos uma reunião de trabalho com o Dr. Ederson e a equipe dele para ver assim, no que nós podemos ajudar mais. Nós temos interesse. Construção civil como diria, emprego na veia, direto. Não exige qualificação grandiosa e nós estamos qualificando muito nessa área. A Secretaria de Desenvolvimento e Relações do Trabalho tem formado pedreiros, mestres de obra. Muitas vezes lá na incubadora e tirado foto, postado no Facebook, tem acompanhado. Então, a gente tem investido na qualificação nessa área, mas é uma área que a pessoa não precisa ter grandes habilidades para arrumar emprego. Então, começar, né? É fácil. Então, é uma área que nós precisamos. Não podemos deixar a peteca cair. Foi grandemente responsável pela nossa geração de emprego no primeiro momento, grandemente responsável. E vamos continuar assim. E vamos continuar assim. Só do Minha Casa Minha Vida é quase 1 bilhão em contratos assinados. Mas posso fazer uma crítica, prefeito? Pois não. O senhor só sancionou uma lei da oposição que eu discordo plenamente, mas já conversei com os vereadores da oposição, do governo do senhor, para rever essa lei de reuso de água cinza, que até fez uma modificação para não ser obrigatório para o Minha Casa Minha Vida, pelo seguinte, inclusive sei que o secretário de Planejamento não é a favor dela nesse primeiro momento,
Nós temos outras ações mais ecológicas, melhores para serem feitas. Eu concordo. Tipo, captar água de chuva e guardar em vez de reusar água cinza. É que quando o prefeito, quando a oposição faz uma lei que parece que é, do ponto de vista sustentável, correto, o prefeito veta, todo mundo cai. Eu dialoguei tanto com os setores nossos para dizer que a lei ela não era adequada. Enfim, agora não queria passar a impressão de que eu sou contra a sustentabilidade, sou contra... Né, eu falei, olha, nós podíamos fazer uma lei melhor, uma lei mais adequada e que todo mundo ficaria muito mais feliz. Então nós vamos cobrar o seguinte. Mas eu acho que nós podemos voltar a esse tema e construir isso juntos. É isso que eu falo. Então vamos fazer o seguinte, vamos já ficar uma proposta daqui a um tempo, a gente vir divulgar se isso se concretizou. O Executivo, através do Secretário de Planejamento, está convidado os vereadores, não é isso? Claro. Para participar junto, um fórum. E os empresários. E vamos fazer a coisa... Para a gente fazer uma lei que seja adequada, é claro que se preocupe com a cidade, com sustentabilidade. Agora, a sustentabilidade social está ligada, vinculada à geração de emprego, trabalho e renda. Perfeito. Senão você não tem sustentabilidade social. Aqui. Ederson, nós somos amigos, está me devendo um jantar, porque nós somos amigos pessoal, e nós vamos marcar para reunir, para resolver isso, hein? Exatamente. São dois temas muito importantes, né? Eu também fico contente de abrir esse fórum, até só para dar uma temperada a mais nessa questão. Saiu aqui na Folha da região do dia 28 de novembro de 2012, uma pesquisa da Getúlio Vargas. Então falou-se aqui desses processos que estão, de certa forma, morosos para empreendimentos imobiliários, mas não é só nisso, né? Quer dizer, a formalização de empresas também precisa ter esse cuidado e acho que está no mesmo cesto aí de discussão. Então aqui nessa pesquisa a Getúlio Vargas aponta que a economia informal representa cerca de 17% do PIB, então é um número muito grande. Então se a gente for pensar que Araçatuba, trazer isso para Araçatuba, esse é um número da economia que poderia estar crescendo aqui na região formalmente e não está, e como que a gente pode estimular. Sei que já tem iniciativas nesse sentido, mas o fórum fica aberto para isso também. E fica aberto para isso também, e eu senti o seguinte, eu fui abrir a TCNB Imob, e aconteceu o quê? Faltou fiscal para ir lá ver, para soltar o alvará e tentativa de escutar. Então, de repente, mas eu entendi a questão dos 50% de se empenhar. Mas eu penso que nós... agora tem que ir nesse fórum e eu penso assim, que hoje, com novas tecnologias, com tecnologia da informação, a gente tinha que ter um mecanismo que punisse aquele que faz errado, mas que facilitasse a vida de quem quer fazer certo, de quem quer fazer direito. Gustavo Nogueira, que é o nosso produtor aqui, ele falou assim, por que ninguém pensa em fazer as coisas mais digitais, sem gastar tanto esforço? Já fica a pergunta, está pensando nisso, prefeito? Estamos fazendo isso cada vez mais, já plantamos nota fiscal eletrônica, estamos trazendo a nossa cidade para o século XXI, definitivamente. Falta. Sabe uma coisa assim que me parece bacana, que eu também farei como provocação? Já falei isso para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho. A gente podia ter uma pauta bimensal, eu, o secretário, talvez o secretário de governo, chefe de gabinete, com os empreendedores locais. Não, pode ser um almoço, pode ser um jantar, não para confraternizar também, mas para colocar o problema, falar, prefeito, tal coisa não está acontecendo, tal coisa não está saindo. Mas isso você me propôs. Eu já propus no começo do mandato. Agora tem que fazer. Tem que fazer. Está no campo da ideia. Tem culpa aqui também. No começo, falar assim, eu ia falar, mas não vai todo mundo. Não, mas vai os que quiserem. Depois os que não forem, não pode reclamar de que saiu algo que não era contento dele, porque se ele... Abrimos a possibilidade de ter um debate, de discutir, de propor algo que fosse bom para todos. E só estava a metade, a metade vira todos. Mas representou. Rodrigo, acho que o importante é o seguinte, cara, as ideias são muito boas, a gente tem que conseguir tirar do papel. Sim, mas vou fazer uma meia-culpa nossa agora. Sim, de todo. Porque a gente cutucou, vamos fazer uma meia-culpa. Não pode ser uma empresa organizar um café da manhã, mas pode ser um CIESP. Não pode. Não pode não, deve ser um CIESP. Fazer um café da manhã bimensal e a gente sempre se reunir e ter essa conversa muito gostosa, agradável, no sentido assim, pô, prefeito, está acontecendo isso. Isso não está funcionando. Porque você sabe quando o prefeito sabe das coisas? Quando vocês falam. Às vezes eu estou lá no gabinete, eu vou na rua e a pessoa fala, prefeito, tal lugar. Eu falo, mas... Prefeito, vamos contar o que aconteceu um pouquinho antes da entrevista começar? Nossa colega repórter da Folha esteve aqui falando assim, prefeito, tem uma notícia boa para dar, mas eu ligo e nós está faltando a comunicação. E muitas vezes você ficou sabendo disso agora no andar. Exatamente. Não é muito diferente também no negócio privado. Não é nada diferente. Muitas vezes quando a gente não vai para o escritório lá, acontecem coisas que a gente não fica sabendo. Mostra assim, só o tamanho do desafio que tem que ser colocado. Agora sim, eu ouvi uma frase uma vez que eu gosto muito,
diz o seguinte, uma caminhada de 100 km começa com o primeiro passo. Sim. Então tem que dar esse primeiro passo, a gente tem que criar esse fórum, verdade, e fazer. ela é linda, porque é do Lao Tse que o Mao Tse Tung Então, se apropriou. Diz assim, para caminhar 1000 milhas é preciso dar o primeiro passo. Senão você não vai sair, um filósofo chinês chamado Lao Tse. Agora, eu queria fechar esse bloco, Rodrigo. A gente percorreu um pouquinho aí, de repente não fechar, mas a gente falou um pouquinho da sustentabilidade. Mas certo? via quem? Via uma pergunta de... o João Leig. Transparência e participação. Então, participação tá aí. É por aí, Rodrigo. Vamos usar um valor que a gente definiu aqui. A participação do João Leig, ele, fala de muitas coisas aqui, e o mote da questão dele é assim, temos que pensar em desenvolver, mas desenvolver sem agredir tanto o meio ambiente, por exemplo, e sem causar tantas mazelas sociais. Então, a sustentabilidade tem esse tripé, econômica, social e ambiental. E ele está sugerindo aqui, não sei se já está na pauta isso do seu governo, do seu projeto, da sua gestão, junto aí também com a Câmara, a questão de de se estabelecer incentivos fiscais para empresas com gestão de resíduos ou que adotem, por exemplo, a ISO 14001, que trata do assunto. Eu lembro que foi uma coisa que até você havia sugerido já em um dado momento lá atrás, né, Rodrigo? É uma coisa assim, mas assim, algo objetivo nesse sentido. A gente deve, antes de pensar em ISO 14001, porque assim, gerir rejeito pode não ser o mais eficiente do que não gerar o rejeito. Sim. Aí eu acho que a turma tem que dar o exemplo. E o Ederson é um cara bom de mexer com isso. O Jorge Hector Rosa, que eu conheço, é um cara bom de mexer com isso. Tá faltando assim, talvez o prefeito assim, vamos focar nisso daí e vamos fazer assim, quem tirar menos caçamba de obra, IPTU mais barato para os moradores que comprar daquela... O que o senhor acha, prefeito? Assim, isso está na pauta ou não? Está na pauta. Eu me lembrei de um tema filosófico bacana, que é o logo da prosperidade e o logos da posteridade, né? Sim. É o logo e o logos. E a gente pensar assim, nós temos que fazer coisas que permitam ao mundo continuar existindo. Não tem sentido, né, a gente fazer algo para acabar com o mundo daqui a uns dias. Nós queremos que os nossos filhos, que os nossos netos dos nossos netos e por aí adiante. Então, essa é o que leva a gente buscar o tripé, né? Da questão do crescimento e sustentabilidade. Crescimento, sustentabilidade, né? Então, nós temos pensado nisso e nós temos praticado isso. A Prefeitura tem atuado muito nesse sentido. Esse é outro debate bom para a gente fazer, porque sempre que você agrada um, desagrada outro. O que nós precisamos? Nós precisamos ter empreendimentos adequados, né, com a geração adequada de resíduos, e gerar resíduos não é ruim em tese, né? Lixo e riqueza está muito associado. Exatamente. Está muito associado. Né? Por exemplo, para você fazer uma grande usina de transformação de lixo em energia, você precisa ter quem gera lixo. Senão, se não tiver riqueza para gerar o lixo, você não tem a usina para transformá-lo em energia, que é uma necessidade do mundo. Esse debate é muito importante e nós temos procurado fazê-lo cotidianamente. Então, na questão da construção civil, eu penso que avançamos muito. As regiões onde é possível haver alagado, contenção de água da chuva, são pequenas coisas, mas avançamos. Não, agora mudou uma lei no novo secretário, nessa gestão, que você tem que fazer tipo um piscinão a cada empreendimento para não impactar a drenagem urbana. Minimizar o máximo impacto. Claro, até porque a cidade tem pouca drenagem nas regiões altas, ela já joga muita água para baixo, se onde você for construindo agora não tiver, enche a cidade de água. Então essa é uma questão. Mas esse é um debate que hoje o mundo está fazendo. E tem que ser feito em todo mundo junto. E tem que ser feito todo mundo junto, porque assim, hoje as empresas que estão entre as mais lucrativas do mundo foram as que tiveram os maiores resultados de sustentabilidade. Que às vezes o empreendedor, o empresário, ele ainda... até porque nós somos todos, menos vocês que são muito jovens, nós somos todos do século XX. O século XX, a nossa base é o século XIX. Que é da industrialização. Industrialização a qualquer custo. A vapor. A qualquer custo. Então, nós ainda estamos nesse processo de transição, de compreender, né, a importância do logos. Bom, né? Nós já passamos pela eficiência do logo. Tem que gerar emprego, tem que gerar trabalho, a pessoa tem que trabalhar 10, 15, 18, 25, tantas horas. Agora não, você já tem... Né, Agora ando devagar porque já tive pressa. Já tive pressa. Vai ter que ter o segundo bloco pimenta. E para ter o segundo bloco pimenta, vai ficar a pergunta no ar do João Leig, que ele faz o seguinte: vamos falar um pouco da pimentada, da questão funil Pompeu Brasília, e com relação a
Como que nós vamos resolver isso daí? Se está em necessidade, se não tem, Gaspar Lemos, Rodoanel e assim por diante. A pergunta do João Leite seria com essa aí. E o funil Pompeu Brasília? Fica para o próximo segundo bloco Pimenta.